Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé, meus queridos irmãos da IBFE Leste, a nossa congregação na Zona Leste. É com grande alegria que eu estou aqui mais uma vez, por mais uma terça-feira, servindo a Deus e servindo aos irmãos, produzindo este conteúdo, a fim de auxiliar os irmãos nas suas devoções particulares e familiares. Nós ainda permanecemos em quarentena, né? Embora essa semana tenha havido uma certa flexibilização aqui no estado de São Paulo e também em alguns outros estados do nosso país, mas as coisas ainda estão um tanto quanto longe de voltarem ao normal, né? Mas enquanto não volta ao normal, nós iremos perseverar em crer no Senhor, em adorá-lo, em bendizer o teu santo nome, né? Utilizando os recursos disponíveis que nós temos para que o seu nome não deixe de ser exaltado, né? Então, partindo disso, nós vamos cantar agora uma canção muito conhecida pelos irmãos, que diz que nós cantaremos o amor do Senhor para sempre, né? Como resposta ao amor que Deus revelou em Cristo Jesus por nós naquela cruz, nós iremos viver por Ele e louvá-lo, engrandecê-lo para todo sempre. Amém? Vamos cantar então. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cantaremos para sempre do seu amor. Depois de louvarmos ao Senhor, vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2.
Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te damos graças por mais essa oportunidade que temos de podermos, ó Pai, louvarmos e agradecermos o teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, e podermos estar juntos, mesmo que virtualmente, Pai, em torno da tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações e tenhamos, ó Pai, as nossas vidas transformadas e possamos viver, ó Pai, de uma maneira que agrade ao Senhor, para que possamos, ó Pai, viver, ó Pai, tanto como indivíduos como igreja, para a glória do teu santo nome, Senhor. É por isso que estamos aqui, porque nós te desejamos e desejamos fazer a tua vontade. A tua vontade é aquilo que está, Senhor, revelado em tua palavra. E é por isso que nós, Senhor, estamos dispostos a te ouvir, ó Pai, para que o Senhor nos alimente, para que o Senhor nos sustente, ó Pai, para que o Senhor nos direcione, Senhor, a uma vida que glorifica o teu santo nome, para louvor e glória da tua graça, pois foi para isso que o Senhor nos elegeu, foi para isso que o Senhor nos salvou. Essa é a minha oração. E que o Senhor me use, Senhor, que apesar de mim, apesar das minhas dificuldades, dos meus pecados, eu seja um instrumento em tuas mãos para comunicar, ó Pai, com clareza, Senhor, a tua palavra, os teus princípios, as tuas advertências e também o teu consolo. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro a Ti. Tenha misericórdia de nós. Amém. Amém, meus irmãos. Qual que é o tema dessa noite? Por uma ortodoxia amorosa. Ortodoxia é um termo muito conhecido dentro da teologia, onde orto significa reto e doxia, doutrina. Ortodoxia, então, é uma doutrina reta, uma doutrina correta. Ortodoxo é aquele que é bíblico. Ortodoxo é aquele que se mantém crendo nas doutrinas centrais da fé cristã, crendo de uma maneira correta. Então, nós percebemos através desse texto que a igreja de Éfeso, a igreja aqui, ela é tratada então como uma igreja que crê corretamente. Mas será que é só isso que o Senhor espera de nós? Mas antes de eu tratar sobre o texto, tratar sobre a igreja e fazer as devidas aplicações, primeiro vamos fazer uma breve introdução, eu tentarei ser breve nisso, a respeito do contexto, né, desse texto bíblico, né, a respeito dessa situação. O livro de Apocalipse, de João, é o livro da revelação de Jesus Cristo, né, onde Jesus Cristo se revela a João e pede para que ele registre, então, nesse livro, né, a respeito
das coisas que hão de vir. Apocalipse é essencialmente sobre o futuro. Todo o gênero apocalíptico ele é essencialmente sobre o futuro. E são profecias, são símbolos, são muitas imagens, muitas vezes complexas, que são registradas então a fim de dar uma perspectiva, uma esperança para que pessoas que estão recebendo essa mensagem, essa revelação, possam ser consoladas e possam ser encorajadas a permanecerem no caminho, porque há uma esperança futura. Então vai valer a pena perseverar, né? Então esse livro foi escrito por volta do ano 90 pelo próprio João. A autoria, a tradição da igreja, ela reconhece que a autoria é de João, isso é um ponto pacífico. Os termos usados em Apocalipse são muito parecidos com os termos utilizados, principalmente no Evangelho de João, onde Cristo é tratado como verbo, é tratado como cordeiro, é tratado como a fonte de águas vivas. Então há essa intertextualidade, né? Há essa comparação entre Apocalipse e Evangelho de João, onde fica muito claro que o autor realmente é o João do Evangelho, né? Ele também se mostra aqui que ele é o João, né? No versículo 1 mesmo ele fala, notificou ao seu servo João. Então a autoria é joanina, né? É por parte de João, e é uma revelação. E por que esse livro foi escrito? Ele foi escrito num contexto onde as igrejas, em especial as igrejas que estão na Ásia Menor, o que seria hoje a Turquia Ocidental, né? A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que estavam passando por um momento de constante perseguição. Eles estavam sendo muito perseguidos, estavam sob o Império Romano, mais especificamente sobre o reinado de Domiciano, onde Domiciano chega ao ponto de declarar realmente que ele é Deus, que a sua família é Deus e que eles deveriam ser adorados. E então a religião do Império Romano passa a ser esse paganismo imperial, né? Onde o imperador deveria ser adorado, deveria ser tratado como uma divindade. Então os cristãos começaram a ser considerados então como ateus, porque nos seus cultos, nas suas casas, nas suas reuniões, não haviam os símbolos do paganismo do Império Romano, não havia adoração ao imperador, aos familiares do imperador. Então os cristãos estavam sendo considerados incrédulos, ateus, né? Ateus segundo a teologia daquele império, né? E eles começaram a ser constantemente perseguidos. Os cristãos sempre foram perseguidos, né? A princípio pelas lideranças judaicas, mas no ano 70, com a destruição do templo, o judaísmo perdeu a sua força e o cristianismo também foi perdendo a sua identidade judaica. E eles começaram a ser vistos como um grupo único e como uma ameaça à religião do Império Romano e à estabilidade do Império, né? Então, nesse contexto eles estavam sendo fortemente perseguidos, eles estavam sofrendo realmente, tendo o seu sangue derramado, pessoas estavam sendo presas, mortas. Então, esse era o contexto, um contexto de muita perseguição religiosa, algo que nós não temos noção do que seja. Então, esse livro, essa revelação de Jesus Cristo a João, ela é escrita nesse contexto a fim de realmente encorajar os cristãos que estavam sofrendo e trazer a eles consolo e ânimo. Porque em meio a essa luta, em meio a toda a dor dessa perseguição, essa perseguição começou a causar muita pobreza, muito desânimo.
essa pobreza, esse desânimo que os cristãos estavam sofrendo, começou a fazê-los relaxar na sua fé. Começaram a fazer com que eles começassem a dar vazão a erros que eles não cometiam. Os cristãos perseguidos, sufocados por aquela perseguição, começaram a tolerar o erro e até mesmo a imoralidade. Então essa revelação, essa literatura escatológica, ela vem para realmente encorajá-los a continuarem se submetendo ao senhorio de Cristo. Porque embora o imperador se colocasse como Deus e exigisse a submissão ali dos cristãos, que eles negassem a Jesus Cristo e o adorassem e o servissem, na verdade Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas e é Ele que vence no final. Então a mensagem do livro de Apocalipse, e eu tenho que dar créditos aqui ao nosso querido Carlos Oswaldo Pinto, é que a revelação de Jesus Cristo como soberano Senhor das igrejas e juiz de todo mundo exige submissão e adoração a Ele. É Cristo quem vai vencer. É Cristo que é o soberano. Então, nós devemos continuar nos submetendo a Ele. Por mais que naquele contexto eles estivessem sendo perseguidos e oprimidos no sentido a se submeterem ao Império Romano, se submeterem à religião do Império e trazerem para o seu estilo de vida as práticas daquele paganismo imperial, eles deveriam permanecer, eles deveriam perseverar na sã doutrina e perseverar na prática de uma vida que agradasse ao Senhor. Então ele foi escrito para estimular essa submissão a Jesus Cristo e sua adoração, porque quem é Deus não é o imperador, quem é Deus é Jesus Cristo. Ele que é divino, Ele que é transcendente, Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. E Ele que tem o controle soberano sobre as igrejas, e Ele triunfará sobre essa iniquidade. Então Apocalipse, assim como o tema da escatologia, e os meus alunos estão acompanhando isso comigo na IBD, sabem que Apocalipse é sobre esperança, é sobre um futuro bom, é sobre um futuro melhor. Então o livro de Apocalipse começa então deixando bem claro que é uma revelação de Jesus Cristo para que eles permanecessem na fé, permanecessem na sã doutrina e nas boas obras. É endereçado então a essas 7 igrejas que estavam sofrendo muito essa perseguição, e a visão de um Jesus glorificado é o que é demonstrado a essas igrejas. Veja quem é o imperador de vocês de fato. Vejam quem é Deus sobre todas as coisas. É o Cristo glorificado que vence sempre e que terminará com todo o mal, que acabará com toda a iniquidade no final. Então, a partir disso, começa então essa repreensão às igrejas, né? E 2 dessas igrejas não recebem nenhuma repreensão, mas Jesus Cristo dá a sua impressão, dá os seus elogios a essas igrejas, a essas 7 igrejas, mas também deixa algumas advertências a elas. E eu não vou trabalhar todas essas 7 igrejas, mas a princípio a primeira, que é a igreja de Éfeso. A igreja que foi ensinada por Paulo na carta aos Efésios. Onde nós temos ali na carta aos Efésios 3 capítulos de uma boa e densa teologia sobre a eleição, sobre a predestinação, a soberania de Deus, sobre a salvação pela graça, sobre a prática das boas obras e a revelação do mistério que agora na nova dispensação os judeus e gentios desfrutam da mesma salvação em Cristo Jesus, que é o Messias prometido. Então pense que essa igreja que está recebendo essa advertência aqui, essa igreja que está recebendo essas palavras do próprio Cristo, é uma igreja que estava bem suprida teologicamente. Isso é a primeira coisa que nós devemos considerar. Então vamos ao texto. No versículo 1 ele fala: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas
diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, no versículo 20 do capítulo 1, versículo anterior aqui, ele deixa bem claro o que isso significa, né? Então, no versículo 20 ele fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, nesse primeiro versículo, é declarada a soberania de Deus sobre a sua igreja, né? De que ele tem ali os seus 7 anjos na sua mão direita e que ele anda, ele passeia no meio dessas igrejas, ele está presente na vida dessas igrejas, né? E sobre quem seriam esses anjos? Se eles seriam realmente os seres angelicais, algumas pessoas dizem que são os pastores dessas igrejas e algumas pessoas dizem que são os mensageiros, porque a palavra anjo pode significar também um mensageiro, alguém que tinha esse, o que seria um porta-voz, uma pessoa que se comunica e que se movimenta para trazer informações para alguma instituição. Então eu prefiro essa posição de que o anjo aqui não é um ser angelical, ou não necessariamente o pastor ou o líder, mas aquela pessoa da igreja incumbida de fazer a comunicação dessa igreja com as outras igrejas. Então, há essa revelação para esse anjo dessa igreja. Primeiro, ele deixando bem claro no versículo 1 que Cristo é soberano, de que Cristo conserva a sua igreja e que ele passeia pela sua igreja. E no versículo 2, ele dá a sua impressão. Jesus Cristo aqui mostra como ele conhece bem essa igreja, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, era uma igreja ativa, né? Não era uma igreja parada, não era uma igreja estagnada. Era uma igreja que Cristo conhecia as suas obras, conhecia o seu labor, ou seja, o seu trabalho e a sua perseverança. E que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, era uma igreja que, além de ativa, além de uma igreja que se movimentava em relação às suas obras, era uma igreja que tinha uma boa teologia, capaz de poder dizer se alguém era de fato um apóstolo verdadeiro ou não. Então era uma igreja que tinha uma ortodoxia, era uma igreja ortodoxa, era o que nós chamamos hoje de uma igreja bíblica, né? E no versículo 3 fica ainda bem claro: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, era uma igreja que mesmo diante da perseguição, mesmo diante de toda a opressão do Império Romano, era uma igreja que estava perseverando, não estava negando o nome do Senhor, não estava relaxando na sua doutrina, estava filtrando bem a sua liderança, deixando bem claro quem é apóstolo e quem não é. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que tinha uma doutrina reta. Mas no versículo 4 há um porém, né? Há uma ressalva. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E, se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui Cristo faz uma severa advertência a essa igreja que, embora eles fossem ativos, embora eles fossem ortodoxos, embora eles fossem perseverantes na sã doutrina, embora eles não estivessem negando o nome do Senhor no momento de perseguição e de opressão que estavam vivendo, eles tinham esfriado no seu amor. Eles tinham esfriado na demonstração do seu amor. Eles tinham abandonado o primeiro amor. Ou seja, eles tinham abandonado aquela afeição. Meus irmãos, me desculpe, eu vou ter que tirar essa gravata, tá me incomodando.
eles tinham abandonado a afeição que eles tinham por Cristo quando eles conheceram a Jesus Cristo. Eles tinham abandonado a prática das primeiras obras. E o que isso significa? Nós não temos aqui muitas informações do que seria especificamente isso, mas dá-nos a entender de que, embora eles fossem muito maduros na sã doutrina e muito maduros nos seus posicionamentos teológicos, eles estavam carentes aquele afeto, eles estavam deficientes naquele afeto de que você possui por Cristo e pelas pessoas quando você é impactado pelo amor de Cristo pela primeira vez. Aquele momento da conversão, onde o seu coração é transformado, onde a sua mente é transformada, onde a forma como você passa a enxergar a vida, o mundo e as pessoas é transformada. E você muda de vida. Você começa a amar a Cristo e amar as pessoas. Então, esse primeiro amor, a essência realmente da vida cristã, que é amar a Deus e amar ao próximo, tinha sido abandonado por eles, embora eles fossem ortodoxos, embora eles fossem uma igreja bíblica. E ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Então ele exorta eles para que eles se lembrem de como era no início. Exorta eles para que eles se arrependam, para que eles voltem à prática das primeiras obras, porque senão Cristo iria mover eles do seu lugar, caso eles não se arrependessem. Ou seja, eles iam sofrer uma disciplina severa da parte do Senhor, se eles ficassem satisfeitos e contentes somente em terem uma boa teologia e não serem pessoas amorosas, praticantes das primeiras obras. E mais uma vez ele faz um elogio. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nós não temos muitas informações sobre quem são esses nicolaítas, mas com toda certeza era algum tipo de grupo de pessoas que viviam no paganismo e com certeza tinham práticas cultuais muito assim asquerosas no sentido de prostituição ou no sentido de sacrifícios, de muita imoralidade sexual, paganismo mesmo, idolatria. Então, era uma igreja que tinha uma sã doutrina, que se posicionava corretamente, que odiava a prática dos nicolaítas, ou seja, era uma igreja que não permitia que essas práticas pagãs entrassem no seu culto, entrassem na sua vida, entrassem no seu convívio, mas eram frios, eram desafetuosos. Eles tinham abandonado o seu primeiro amor. Eles receberam uma séria advertência. Olha o que ele fala. Olha o que Cristo fala para eles. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eles iriam sofrer uma disciplina severa. E por último, Cristo dá aqui uma esperança, né, para eles. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E quem que é o vencedor aqui? O vencedor é aquele que se lembra de onde caiu, é aquele que se arrepende e aquele que volta às práticas da primeira obra. E vai dar para ele, então, o comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, fazendo alusão à árvore da vida lá no paraíso, em Gênesis, né? O qual o homem foi impedido de comer dela e viver eternamente por causa do pecado. Mas uma pessoa redimida por Cristo, uma pessoa salva por Jesus, é uma pessoa que então vive essa vida de arrependimento, é uma pessoa que lembra de onde caiu e tem acesso então, e terá acesso então à árvore da vida, à bênção da eternidade. Né? E aqui nós não devemos interpretar como uma salvação pelas obras, porque o foco do texto é o arrependimento que provém de uma fé. E também temos que nos atentar ao discurso, né? Porque no versículo 5 do capítulo 1 fala, aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, é Cristo quem nos salva, é Cristo quem nos leva ao céu. Mas pessoas salvas são pessoas que se arrependem. O arrependimento são os frutos dignos de arrependimento são aquilo que nós podemos ver de um coração que realmente foi transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então o vencedor, aquele que come da árvore que se encontra no paraíso, aquele que desfruta da bênção da vida eterna, é aquele que se lembra de onde caiu, é aquele que se arrepende e volta à prática das primeiras obras. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque eu não sou casado, mas pense naquele casal que, quando se conhecia, no seu período de namoro, no período da lua de mel, dos primeiros anos do casamento, eram muito apaixonados um pelo outro e buscava sempre fazer um à vontade do outro. Tinha sempre aquele clima, aquela paixão, mas com o tempo virou rotina e já não tem aquele afeto, aquele brilho, não tem mais aquele desejo um pelo outro. E o casal precisa então se arrepender e buscar manter a chama do seu amor e do seu desejo um pelo outro acesa, para que o relacionamento deles então seja um relacionamento sadio e que agrade ao Senhor. Então, da mesma forma, nós podemos estar cientes das nossas obrigações como crentes e termos uma boa teologia, mas deixarmos com que o nosso amor por Cristo e pelo próximo venha a esfriar. Então esse sermão é um sermão por uma ortodoxia amorosa. E qual que é a ideia central desse sermão? É que os irmãos entendam que a perseverança na sã doutrina deve ser acompanhada por uma vida zelosa de boas obras e amor a Cristo. A perseverança na sã doutrina deve ser acompanhada por uma vida zelosa de boas obras e amor a Cristo. Porque a verdade de Cristo ela é constantemente atacada pelo mundo e pelos falsos mestres. Faz parte da vida cristã o crente ser zeloso, no sentido dele conhecer a verdade, defender a verdade, viver a verdade e até mesmo morrer pela verdade. Porém, pode ocorrer, por conta do pecado, que o crente venha a esfriar em seu amor por Cristo e pelo próximo. Pode ser que a gente venha a viver uma ortodoxia fria. Uma ortodoxia desprovida de afeto, de paixão e de amor por Cristo. Nós podemos virar pessoas muito amargas se nos atentarmos somente à busca pelo conhecimento e não nos atentarmos ao amor de Cristo e demonstrá-lo com a nossa vida. A insensibilidade, a falta de amor por Cristo, bem como a falta de demonstração desse amor, podem ser pecados cometidos mesmo por aqueles que possuem uma boa teologia. Você só ter uma boa teologia, você só ter uma fé correta, uma ortodoxia, não te livra do pecado por si mesmo. É algo que te auxilia e te ajuda muito. Mas você precisa manter a sua chama acesa. E a igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, ou seja, ela possuía uma doutrina reta. É o que chamamos, como eu já falei, era uma igreja bíblica. E Cristo elogia eles quanto a isso. Jesus Cristo em nenhum momento fala que isso não importa. Né? Muita gente também vai para o outro extremo e fala assim, não, esse negócio de doutrina não importa. O que importa é amar. Né? Não importa a teoria, importa a prática. Não, se isso fosse verdade, Jesus Cristo não teria elogiado a perseverança deles na sã doutrina. Eu não estou querendo aqui partir de um extremo para o outro. Cristo encoraja eles a se manterem na sã doutrina, mas voltarem ao primeiro amor e à prática das boas obras. Então, ele faz essa advertência demonstrando que a perseverança na sã doutrina deve ser acompanhada por uma vida zelosa de boas obras e amor a Cristo. Entenda isso, meus irmãos. A ideia central desse sermão é que a perseverança na sã doutrina deve ser acompanhada por uma vida zelosa de boas obras e amor a Cristo. E qual que é o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos? É o que nós encontramos no versículo 2 e 3.
que nós devemos perseverar sim na sã doutrina. Como nós podemos desenvolver uma ortodoxia amorosa? Perseverando na sã doutrina. Primeira coisa. Porque se o objetivo é uma ortodoxia amorosa, eu preciso ser ortodoxo. Então, nós não devemos, em nome da prática, nós não devemos, em nome do amor, abandonar a verdade. A verdade, e eu me lembro muito desse sermão que o nosso querido pastor Cantoca pregou em 2 João, né? O próprio autor de Apocalipse ensina na sua segunda epístola que o amor que deve ser gerenciado pela verdade, porque em 2 João ele ensina que nós devemos ser hospitaleiros, nós devemos receber os nossos irmãos, mas os falsos mestres não. Os falsos mestres nós não devemos nem recebê-los em casa, nós não devemos nem dar boas-vindas a eles. Isso significa que nós não devemos abandonar a verdade em nome do amor, nós não devemos ceder à tentação de agradarmos ao próximo em detrimento de agradarmos a Deus. A prioridade é a verdade, e a verdade de Deus. Então, eles perseveravam na sã doutrina, eles não suportavam homens maus, eles colocavam à prova aqueles que se declaravam apóstolos, mas não eram. E isso é o que uma igreja sadia, uma igreja saudável tem que praticar. É isso que nós, como cristãos, também como indivíduos, devemos praticar. Nós não devemos abrir mão da verdade. Jamais. Não há desculpa para abrirmos mão da verdade. Então, para nós desenvolvermos uma ortodoxia amorosa, nós precisamos ser ortodoxos. Então, esse não é um sermão que sufoca a sã doutrina em nome do amor. Não existe amor sem verdade. Isso que tem que ficar bem claro para os irmãos. Se você está fazendo bem para alguém, mas você está deixando de ser correto para com as escrituras, um exemplo disso é um pai que mima o filho. Ele acha que ele está amando. Mas se ele está mimando, ou seja, se ele não está suprindo o seu filho nas suas necessidades reais, mas apenas tentando agradá-lo, tentando domá-lo com presentes, né? Idolatrando o seu filho, ele não está fazendo bem, na verdade ele está fazendo mal. Na verdade ele não está amando o seu filho, ele está odiando o seu filho. Então nós temos que entender, assim como de uma maneira prática o apóstolo João ensina na sua segunda epístola, que o amor deve ser gerenciado pela verdade. Então nós precisamos perseverar sim na sã doutrina. Perceba que eles perseveraram, eles suportaram as provas por causa do nome do Senhor, eles não se deixaram esmoecer. Porque no momento onde nós sofremos perseguições, nos momentos dos nossos sofrimentos é quando a nossa fé é provada. Então se você tem uma teologia bem estabelecida, se você conhece bem os princípios da palavra de Deus, você está ancorado na verdade no meio de uma grande tempestade. As chances de você esmorecer são pequenas, são menores quando você está afirmado sobre a rocha que é Cristo. Agora, quando você não sabe nem direito no que você crê, quando você não conhece direito os princípios da sua fé, quando você não tem habilidade em relação ao que você conhece sobre Deus e sobre a sua palavra, sobre aquilo que você acredita, o primeiro vento que bater vai levar. Então, é demasiadamente importante, é muito importante que nós venhamos a perseverar na sã doutrina. Esse não é um discurso que exalta a prática do amor e minimiza a importância da doutrina. Cristo elogia a perseverança deles nessa doutrina. Porém, o segundo ponto desse sermão, que nós vemos no versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. De que maneira nós podemos, então, desenvolver uma ortodoxia amorosa, perseverando no amor a Cristo e ao próximo?
nós não podemos também abandonar isso. Só sermos bíblicos, só sermos ortodoxos, não é o bastante. Nós devemos ser amáveis. Nós devemos deixar nítido com a nossa vida que nós amamos ao Senhor e amamos aos nossos irmãos. Nós vamos desenvolver uma ortodoxia amorosa se nós perseverarmos sim na sã doutrina, mas perseverarmos no amor a Cristo e ao próximo. Nós não devemos abandonar isso. E como que nós podemos manter essa chama acesa? Como nós podemos nos manter praticando as primeiras obras? Lembrando de onde nós caímos e nos arrependendo sempre, voltando a Deus. Fé e arrependimento constantes, essa é a vida do crente. O crente não deve deixar de acreditar e não deve deixar de se arrepender dos seus pecados. Uma postura de uma pessoa, geralmente, que foca muito na doutrina e não foca na prática, é que ela nunca enxerga os seus pecados. Ela se satisfaz pelo tanto que ela sabe. Ela não se lembra de onde ela caiu. Ela tem uma postura arrogante, aquilo que a gente chama de uma postura farisaica, onde o tanto que ela sabe parece que só serve para condenar o erro dos outros e nunca os dela. Ela nunca faz uma autoconfrontação. Então nós precisamos ter isso como prática na nossa vida, que é o arrependimento. De sempre nos lembrarmos de onde caímos, de sempre buscarmos manter a nossa chama acesa e praticar as primeiras obras. Então nós podemos desenvolver uma ortodoxia amorosa como perseverando no amor a Cristo e ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Sempre. Nós não podemos deixar isso de lado. Devemos ser verdadeiros, mas amorosos. Falar a verdade em amor. Então, meus irmãos, de que maneira nós podemos então desenvolver uma ortodoxia amorosa, perseverando na sã doutrina e perseverando no amor a Cristo e ao próximo? Por quê? Porque a perseverança na sã doutrina deve ser acompanhada por uma vida zelosa de boas obras e amor a Cristo. E o terceiro ponto, nós desenvolvemos uma ortodoxia amorosa quando nós perseveramos na esperança da vitória da eternidade, que é o que ele ensina no versículo 6, né? Tende contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ele faz esse elogio final a eles, né? E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor, dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, desfrutar da eternidade. Quando nós temos essa consciência de que vai valer a pena perseverarmos na fé e no amor, é porque nossos corações estão aplicados àquilo que é eterno. Nós temos uma esperança. Nós não permitimos que as situações desse tempo presente venham nos sufocar ao ponto de que nós venhamos a tolerar erros doutrinários e a tolerarmos os nossos próprios pecados, tolerarmos o nosso próprio amor. Mas quando nós temos um coração voltado para a eternidade, quando nós temos uma esperança da vitória da eternidade, nós podemos então, de uma maneira abnegada, continuar crendo no Senhor e amando ao Senhor e amando o nosso próximo. Nós devemos perseverar na esperança da vitória da eternidade. É por conta dessa esperança, a esperança de que Cristo vencerá, de que nós teremos a vida eterna, é o que faz com que nós continuemos a odiar as obras dos nicolaítas. É o que faz com que nós continuemos a não tolerar erros, nem dos outros, nem os nossos. É o que faz com que nós continuemos buscando uma vida de pureza. Pensar na esperança da eternidade nos mantém no caminho de Deus.
Então, nós devemos sempre pensar nisso, de que há uma esperança e que ela não está neste tempo presente. Nós desfrutamos algumas coisas da eternidade enquanto estamos aqui, mas ainda há muito por vir, meus irmãos. Então, permaneça crendo, permaneça amando ao Senhor, permaneça amando o seu próximo. Como podemos então desenvolver uma ortodoxia amorosa? Perseverando na sã doutrina, perseverando no amor a Cristo e ao próximo, e perseverando na esperança da vitória da eternidade. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras. Lembre como era lá no começo, quando você recebeu a bigornada na cabeça, quando você teve as escamas dos seus olhos se caíram e você conseguiu contemplar o amor de Deus por você em Cristo Jesus, e a sua vida então mudou, e você começou então a praticar o bem ao invés do mal, e de uma maneira singela, porque você não tinha talvez o conhecimento teológico que você tem hoje, mas você tinha uma paixão por Cristo, você tinha um amor por Cristo, você tinha um desejo de estar com Cristo, você tinha um desejo de fazer o bem pelo próximo. Você tinha uma vontade grande de ir para a igreja, não tinha? Você tinha uma vontade grande de orar, de se encontrar com Deus e sua palavra. Mas você conseguiu desenvolver uma boa teologia, uma boa doutrina, você sabe, você tem as respostas corretas, mas essas respostas são doces, são amorosas. Você demonstra afeto por Deus e pelos seus irmãos. Você demonstra mansidão, você demonstra que você ainda vive o seu primeiro amor, que é Cristo. Meus irmãos, a perseverança na sã doutrina deve ser acompanhada por uma vida zelosa de boas obras e amor a Cristo. E concluindo, o que Cristo pensa sobre essa igreja de Éfeso e a advertência que ele faz a essa igreja faz nos concluir que zelo doutrinário e zelo por obras devem caminhar juntos em nossas vidas, seja pessoalmente, seja como igreja. Nós não devemos estar satisfeitos apenas em crer corretamente, mas sim em vivermos corretamente. Eu vi uma frase essa semana que diz que nós, como igreja, não devemos ser conhecidos sobre aquilo que nós proibimos. Devemos ser conhecidos por aquilo que nós vivemos. Nós não devemos estar satisfeitos em apenas crer corretamente, mas em viver corretamente. Uma igreja zelosa quanto à sua teologia, mas sem a prática de uma vida que demonstre amor a Cristo e ao próximo, é uma igreja deficiente. Um crente que é um bom teólogo, é um bom conhecedor da Bíblia, é um bom biblista, mas não ama o seu irmão, não pratica as boas obras, não é capaz de estender a mão ao necessitado, de alimentar o faminto, de dar uma roupa àquele que tem frio, de suprir ao necessitado, de oferecer um ombro para o que chora, do que adianta? É o que nós aprendemos na epístola de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. Uma igreja zelosa quanto à sua teologia, mas sem a prática de uma vida que demonstre amor a Cristo e ao próximo, é uma igreja deficiente, que precisa prontamente se arrepender e se movimentar para voltar à prática das primeiras obras e correndo o risco de cair sobre uma disciplina severa da parte de Jesus Cristo. Porque, como aprendemos no versículo 1, Jesus é soberano sobre a sua igreja. Ele pode mover esse castiçal de lugar. Ele pode disciplinar.
ele pode agir de uma maneira dolorosa. E só zelo doutrinário não é bastante. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Essas coisas não deveriam, meus irmãos, nem serem consideradas como possíveis. Porque se você diz que crê corretamente, mas você não vive o que você crê, será que de fato você crê? Essa dicotomia, essa divisão não existe. Ou pelo menos não deveria existir. Nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. É difícil, meus irmãos. Essa mensagem veio completamente de encontro ao meu coração. Eu fui muito exortado, encorajado e me doeu muito essa mensagem. E pode ser que esteja doendo aí no seu coração. Mas que nosso coração não seja endurecido. Mas que nós nos lembremos, pois, de onde caímos. Nos arrependamos e voltemos à prática das primeiras obras. De que maneira nós podemos desenvolver uma ortodoxia amorosa, meus irmãos? Perseverando na sã doutrina, perseverando no amor a Cristo e ao próximo, e perseverando na esperança da vitória da eternidade. Por quê? Porque a perseverança na sã doutrina deve ser acompanhada por uma vida zelosa de boas obras e amor a Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Até mais.